Pessoal, dando continuidade, então, aula 4, a gente estava falando agora mesmo sobre ponte H, juntando alguns conceitos que nós falamos de motor de corrente contínua, em que a gente falou do PWM, para controlar a velocidade do motor, que vem aqui, a gente pode utilizar o pino A, Enable A, e o sinal IN1 e IN2, que nós podemos utilizar para controlar o sentido de rotação do motor, em horário ou anti-horário. Dando continuidade, então, agora a gente vai falar bem rapidamente de controle em malha fechada e servomotores. Então, isso tem uma conexão muito próxima com a nossa disciplina, embora fuja um pouco ao foco. Então, a gente só vai tocar de forma superficial aí no tema. A gente vem falando aí que nós temos um microcontrolador. Então, essa aqui é uma versão simplificada do diagrama que nós temos revisitado. Então, uma versão aqui com o microcontrolador, o atuador e um sensor. Então, esse exemplo aqui, pessoal, pensem, por exemplo, deixa eu colocar aqui rapidamente, esse aqui é um motor de corrente contínua, que tem algumas características que são bem úteis aí no dia a dia. Então, primeiro, o motor tem uma redução. Quando a gente compra o motor, você já pode especificar a redução. Então, a redução vai definir aí você fala a taxa de redução que você quer é uma redução mecânica em que ela diminui a velocidade de rotação do motor, mas aumenta o torque. Então, normalmente, em muitas aplicações, você não quer que a velocidade seja tão alta, mas você quer que o motor tenha maior torque. Então, você coloca a redução, o eixo do motor vai falar de forma simples, né? Vai ter mais força, porém mais lento. O sentido, a velocidade de rotação será mais lenta. Então, aqui a gente nota a redução nesse motor. O motor está aqui DC de 6 volts, 210 RPM. Está escrito aqui Gearbox motor, então está dizendo que tem caixa de redução. E aí, uma outra coisa interessante desse motor que eu queria conversar com vocês é que ele tem um encoder aqui embaixo. Então, a gente tem um disco com aí polos magnéticos e 2 sensores de efeito Hall. Vou ver aqui os 2 sensores. Então, a gente tem 2 sensores de efeito Hall. Notem uma coisa interessante, que o sensor de rotação, o encoder, está no eixo do motor, enquanto a saída mecânica para a nossa aplicação está na redução. Isso quer dizer que a gente consegue medir a posição ou velocidade do motor com uma precisão bem maior. Vamos supor que a redução seja de 100 vezes. Então, a gente vai medir, por exemplo, aqui, vamos supor que o motor, a posição esteja dando aqui 1000, né? Na verdade, quando o motor estiver dando 1000, a gente vai dividir por 100 e a saída mecânica vai estar dando 10. Então, a gente tem uma resolução maior de medida. Esse é um exemplo, tá, pessoal? Então, deixa eu voltar aqui. Então, a gente tem esse exemplo que eu mostrei aqui, a gente tem um motor de corrente contínua, isso é muito comum, muito típico em várias aplicações. Esse motor de corrente contínua, a gente pode ligar a saída do nosso L298, da nossa ponte H, por exemplo, para controlar velocidade e sentido de rotação. E na saída desse motor, a gente tem um sensor de posição, tá aqui, ó, o encoder. E aí a gente consegue fazer um controle em malha fechada. Por que um controle em malha fechada? Controle em malha aberta, que é um outro tipo de controle, você manda um sinal de controle, mas você não tem o resultado, você não lê
o que aconteceu para repetir a atuação. O controle em malha fechada, a gente constantemente monitora o que está acontecendo para corrigir. É como você dirigindo o carro, você entra numa estrada, você percebe que o carro começa a sair, você gira um pouquinho o volante, você controla o carro para manter ele na estrada. Um exemplo. Né? E aí tem vários tipos de controle. Proporcional, o P, proporcional integral derivativo, entre outros. Controle robusto, H infinito. Aí é uma área vasta de pesquisa e de aplicação técnica em engenharia. E tem um controle que é o mais simples possível, mas eu acho legal a gente comentar, porque a gente fez esse controle na última prática, na última atividade prática todo mundo fez, que é o controle que a gente fala on-off, liga-desliga. Esse gráfico, pessoal, é um gráfico real de uma câmara fria que está com uma câmara fria com vacinas, que a gente trabalhou num projeto em parceria com a Prefeitura Municipal de São Carlos, e a gente monitora continuamente a temperatura dessa câmara fria. Olhem que legal, a temperatura vai caindo, de repente para, aí vai subindo aos poucos, quando chega num certo valor, que próximo de 7 graus, 6,5, 7, começa a cair, vai caindo, aí para de novo, vai subindo. Notem como isso se repete, se liga e desliga. Esse é um controle que a gente fala liga e desliga. Então, o que acontece? Quando a temperatura chega num valor mínimo aqui, a geladeira desliga vamos dizer assim, o motor, o compressor lá da geladeira. Aí vai subindo, subindo, chegou numa certa temperatura, o nosso if lá que a gente fez na última prática, lembra? If temperatura maior que 30, liga o relé. Então, chegou aqui numa temperatura perto de 6,5, ligou, o sistema de refrigeração começa a cair, chegou no mínimo, desliga. Então, esse é um controle on-off, tipicamente usado em geladeiras. Em alguns momentos aqui, a gente vê umas variações, provavelmente por N motivos, claro, isso aqui é uma medida real de uma situação no mundo real. Aqui às 8, eu arriscaria dizer que alguém abriu a porta da geladeira, né, um pouco antes, na verdade, alguém abriu a porta aqui, a temperatura passou um pouquinho do limite, e aí ele ligou mais rapidamente do que antes o motor, e aí caiu lá embaixo, aí desligou, aí foi subindo aos poucos. Então, esse aqui é um exemplo real do resultado de um controle liga e desliga, que é o que a gente fez na última prática. A gente monitorava a temperatura, se a temperatura era maior que um certo valor, a gente ligava um dispositivo de refrigeração, um ventilador, se estava baixo, a gente desligava. Então, fizemos um controle on-off, pessoal. Queria que todo mundo lembrasse disso. Nós implementamos um controle on-off na prática, à distância. Mas o controle on-off tem essa característica, né? Ele não fica, vamos dizer assim, estável. Ele fica liga, desliga, então a temperatura vai subindo, cai, vai subindo, cai. Existe uma técnica, né? Existem várias técnicas, mas uma, em particular, muito usada em robótica, automação, que é o controle PID. E o controle PID pode ser dividido em parte proporcional, e aí tem o ganho proporcional KP, parte integral, e aí tem o ganho integral KI, e parte derivativa, e tem o ganho derivativo KD. Tudo isso, pessoal, é assunto de, às vezes, 2 disciplinas de controle, tá? É comum em cursos de engenharia ter 2 disciplinas de controle. Então, a gente está falando aqui em 2, 3 slides, assunto de 1 ou 2 disciplinas inteiras, e eu queria que ficasse bem claro que eu não sou um expert no assunto, então estou falando de forma bem superficial, só uma visão geral, tá? Se alguém tiver interesse, pode se aprofundar, logicamente, indo atrás aí do material, dos livros de controle ou cursos de controle. Bom, mas o que eu queria mostrar é que nesse gráfico aqui, a gente tem
tempo versus velocidade. Aqui poderia ser velocidade, posição, temperatura, luminosidade, a variável controlada. E aí, o que acontece? A gente tem essa linha reta, que a gente diz que é o set point, é a referência do nosso controle. É qual o valor que a gente quer que o nosso sistema fique. Na geladeira, você colocou lá o termostato em 7 graus. Em um robô, você falou que você quer que o robô se mova a velocidade 2 metros por segundo. Num ar-condicionado, você falou que a temperatura que você quer na sala seja de 18 graus. Então, tudo isso é a referência do nosso sistema de controle. A partir do momento que a gente tem essa referência, o sistema de controle é um loop, é uma repetição que continuamente vai ler o sensor, verificar a referência. Então, a gente tem aqui uma coisa que se chama erro, o E de T. O erro é a diferença entre a referência, o desejado e a leitura atual do nosso sistema, a leitura atual do parâmetro sendo controlado. Esse erro, se esse erro for zero, o atuador, o nosso controlador não precisa atuar. Né? Por quê? Porque a gente já está na referência. Se esse erro tiver algum valor, aí o nosso sistema precisa atuar para tentar fazer com que o nosso parâmetro controlado, nossa variável controlada, chegue até a referência. Então, aqui, pessoal, é um exemplo. Por exemplo, eu dei a referência aqui, uma referência X, nosso sistema estava no zero, ele vai subindo, e aí, isso aqui é um fenômeno conhecido, acontece uma coisa que a gente chama de overshoot, ele passa, porque como tem um erro, normalmente a gente multiplica o erro pelo ganho proporcional, Kp, então a gente vai fazer um erro, e aí aqui o erro é grande, nesse caso aqui o erro é grande, então o erro que é grande vezes o Kp vai definir o quanto a gente vai colocar na saída do nosso microcontrolador para acionar algum atuador. Então, vamos supor que a geladeira lá está esquentando, então o erro está grande. De forma simples, a gente vai tentar ligar o sistema de refrigeração no máximo possível. Quando a gente liga no máximo possível, quando ele chegar no desejado, mesmo que a gente desligue, ele ainda vai continuar refrigerando mais um pouquinho até diminuir. Então, deu um overshoot, ele passou. E depois para baixo também. Então, a gente desligou, ele vai um pouco para baixo, e aí o sistema oscila. Fazer esse sistema ficar estável, com o mínimo de oscilação possível, tem todo um equacionamento e uma discussão na disciplina de controle. E aí a gente pode usar a parte integral e a parte derivativa para melhorar essas características. Então, isso que eu estou mostrando para vocês é um controlador somente com controle proporcional, somente com o P. A gente não tem integral e não tem derivativo aqui. A partir do momento que a gente começa a colocar algum ganho integral e algum ganho derivativo, a gente aumenta a velocidade com que a gente está chegando e diminui o overshoot e um erro que a gente chama de steady state, que é a diferença final aqui entre a referência e a nossa leitura atual. O ideal é que seja zero, né? Mas, enfim, pode ser que nem sempre a gente chegue no zero. Imaginem que isso está acontecendo sem parar, tá, pessoal? A gente lê o sensor, verifica a medida de velocidade, por exemplo. Eu quero 5 metros por segundo, eu estou a 2, o erro é 3. Então, eu preciso aumentar a velocidade do motor. Eu vou lá no PWM, na saída do microcontrolador, e aumento o sinal PWM. Aumento o PWM, aumenta a velocidade do motor. Volto a ler. Aumentou a velocidade? Aumentou. Qual que é o novo erro? Aumentou de 2 para 3, o erro agora é 2.
Volto a ler. O erro é 2, então ainda preciso mandar mais sinal lá no PWM. E assim a gente vai repetindo até zerar o erro. A hora que a gente tiver em 4, reparem que a hora que a gente tiver em 4, o erro é 1, o erro diminui e a saída do nosso PWM, que controla a velocidade, também diminui. Então a gente vai diminuindo. A gente vai aumentando, depois vai diminuindo até estabilizar. A hora que o erro for 0, a nossa saída é 0. E aí o sistema de controle continua atuando, né? Saída 0, aí de repente ele vai começar a diminuir um pouquinho, saída 0. Aí vai dar um erro negativo, aí ele vai colocar sinal para que o motor volte na velocidade adequada. Bom, eu não sou um expert em controle, na verdade, tenho pouquíssima experiência em implementação desse sistema de controle, mas tentei dar uma explicação geral que eu acho conveniente, porque microcontrolador é uma ferramenta essencial dos sistemas de controle digital. Bom, pessoal, mas você pode implementar seu sistema de controle, tá? Com certeza, em várias aplicações você vai precisar implementar, mas em algumas aplicações você pode comprar, por exemplo, um servomotor. Aqui são exemplos de mini servos, microservos, que são motores que já têm um controle em malha fechada dentro do servo. Então, esse é o servomotor, um servo de aeromodelo. A gente fala RC Servo, Remote Control Servo ou Hobby Servo. Embora seja Hobby Servo, é usado em várias aplicações reais. Por exemplo, impressoras 3D e outras aplicações. E aí ele desmontado, pessoal, a gente tem aqui um circuito de controle que tem uma lei aqui de controle em malha fechada e um potenciômetro. Lembrem que o potenciômetro tem vida útil, né? É usado como sensor de posição. Então, a posição do eixo é medida pelo potenciômetro e o motor é acionado de acordo com o erro entre o desejado e o potenciômetro, né, que está medindo a posição. E aí ele tem os gears aqui, a redução, para ter um torque aí adequado com a aplicação na saída. Esses motores são de baixo custo, tem de R$ 9,00 até centenas de reais, e eles têm 3 terminais: alimentação, normalmente o vermelho, terra, normalmente o preto, o marrom, e o laranja, normalmente, é um sinal de referência, que é por onde a gente informa a referência desejada, que é a posição. Então, esses servos são servos de posição. Você diz que ângulo você quer que ele vai posicionar o seu eixo. Então, você fala, eu quero 30 graus, ele posiciona o eixo a 30 graus. Se a gente for lá com a mão e tentar, não recomendo, e tentar mudar a posição, o sistema de controle vai atuar fazendo o servo voltar para a posição. Por que eu não recomendo? Alguns desses servos têm engrenagens plásticas e quando, dependendo da força que você fizer, essas engrenagens quebram. Eu digo isso porque eu já fiz isso algumas vezes demonstrando. Falando, olha que legal, o sistema de controle está funcionando. E aí você escuta crack, você quebra a engrenagem. Existem servos desse tipo com engrenagens metálicas, são mais robustos, né? Vários modelos, tamanhos, construções e aplicações. São muito práticos. E aí a gente normalmente usa o sinal PWM do nosso microcontrolador para definir que ângulo a gente quer desse servomotor. Pessoal, um outro tipo de motor, que só para comentar, tem vários na indústria, servos motores que você já compra o kit de acionamento completo. Então, esse exemplo aqui eu quis comentar, não é para fazer propaganda, mas é porque a Maxon, é uma empresa suíça, dizem que faz entre os melhores motores do mundo, né? Algumas aplicações aeroespaciais usam esses motores. São motores sem escova, então a vida útil, a confiabilidade é bem maior. Eles já têm a redução junto com o motor e você tem a opção de comprar um módulo de controle que já implementa o controle em malha fechada, PID ou outros controles dentro
de um microcontrolador que está aqui nessa caixinha aqui. Então, você configura. Eu quero controlar esse motor quero controle de torque, eu quero controle de posição, eu quero controle de velocidade. E aí o sistema opera como uma caixa preta, digamos. A gente só informa a referência desejada. E aí a gente pode ligar vários desses em rede, isso é bem legal. Então você pode ter o seu microcontrolador como uma unidade central de um sistema, e vários desses dispositivos ligados em rede. Por exemplo, o CAN, que é Controller Area Network, uma rede de controladores. Você tem conexão USB, serial, outras. Então a gente pode conectar o motor, nosso microcontrolador aqui, e formar uma rede desses dispositivos. Então, exemplo prático, tá aqui nessa fonte que eu coloquei aqui embaixo, essa foto, que é um robô para combate a incêndio. Se eu não me engano, ele tem 12 desses motores em cada perna. Tá? É um robô bem robusto, bastante confiável, bem forte, consegue carregar aí cargas aí razoáveis. Isso aqui é um protótipo, claro, mas se vocês procurarem na internet, tem várias aplicações impressionantes usando esse tipo de motor. Esses motores aí têm uma alta potência, alto rendimento, alta eficiência. Pessoal, queria falar um pouquinho de outro tipo de motor, falar mais um pouquinho de motor, que são os motores de passo. Todo mundo talvez já tenha ouvido falar de motor de passo, mas a ideia do motor de passo é bem interessante. Lembrem que no motor de corrente contínua, a gente tinha um ímã na carcaça do motor, em volta do motor, na parte externa ou interna. E o rotor que fica no meio é onde estava o nosso eletroímã, que recebe o sinal através do comutador e das escovas. No motor de passo, os eletroímãs, digamos assim, eles ficam fixos na carcaça do motor. E lá no meio do motor que gira é um ímã fixo. Então, notem aqui na animação que a gente tem um ímã fixo com polo norte e polo sul girando, é onde está o eixo do motor. Então, tem um ímã ligado ao eixo do motor, e aí a gente tem vários eletroímãs ao redor do motor. Esse aqui é um exemplo com 4, existem motores de passo com mais. E aí, notem que esse motor de passo ele vai ter vários fios. Olha aqui, esse motor de passo que eu coloquei a foto aqui no meio, ele tem 1, 2, 3, 4, ele tem 4 fios. Então, a gente tem uma forma diferente de acionar o motor. Ao invés da gente... Tudo que a gente falou até agora sobre motor muda. A velocidade do motor não vai mais ser proporcional à tensão elétrica colocada. Né? A velocidade vai ser determinada pela sequência de acionamento desses eletroímãs. Então, se eu acionar esse eletroímã, a gente alinha, acionando esse eletroímã, a gente alinha o ímã interno com ele. Se eu desligar ele e ligar o próximo, eu alinho o eletroímã com o próximo. E assim sucessivamente. Eu também posso acionar 2 ao mesmo tempo, fazendo movimentos intermediários. E a gente também pode acionar de forma oposta para ter mais força. Então, eu posso acionar esse eletroímã e acionar esse em sentido oposto. Então, o que o nosso microcontrolador deve fazer agora ao invés de gerar um sinal PWM, gerar uma sequência de zeros ou uns. Então, aqui tem uma tabela com uma sequência de zeros e uns, que é qual eletroímã eu vou acionar a cada passo, a cada movimento do motor. Então, a gente fala assim, o motor vai dar um passo. Então, você tem motor de passo de 1,8 graus, motor de passo de 2,5 graus. Então, quando você dá um pulso, o motor dá um desse passinho, né, dá esse passo que a gente fala. É bem interessante,
Porém, não é só você ligar a bateria. Se você ligar a pilha, como se liga no motor de brinquedo, no motor genérico, ele não vai girar. Você precisa gerar a sequência, e para isso um microcontrolador é perfeito. Notem mais uma coisa. Enquanto a gente usa uma ponte H para controlar um motor de corrente contínua, aqui a gente vai precisar de um driver, que a gente fala específico, ou de uma ponte H dupla. Então, a gente vai precisar, por exemplo, de 2 pontes H para controlar esse motor. Porque a gente vai precisar de uma para esse eletroímã, e a gente pode ligar esse junto com ele de forma oposta, quando esse está norte e esse está sul. Então, aqui, se a gente tiver uma ponte H de 2 canais, aquela plaquinha L298 é suficiente, porque a gente liga um canal aqui e outro canal aqui. Gente, tem muita aplicação de motor de passo. Em máquinas industriais, tem bastante. Em robótica. Mas eu queria comentar de um exemplo cada vez mais acessível, que são as impressoras 3D. Então, se vocês olharem aqui, essa impressora 3D, projetada e fabricada pela empresa 7-3D, lá de Campinas, um pessoal muito, muito bom, inclusive já tiveram várias parcerias com o Fiskar, a gente tem um motor de passo para controlar o movimento que faz subir e descer. Então, aqui, notem que aqui tem um eixo, esse aqui a gente chama de Z, tem um motor de passo aqui e outro aqui. Então, tem 2 motores de passo para isso. A gente tem um motor de passo aqui para tração, para controlar a tração do filamento. A gente tem outro motor de passo aqui embaixo para controlar a mesa, e um aqui na lateral para controlar o movimento X. Então, a gente tem motor para X, para Y, para Z e para tração. Então, basicamente, uma impressora 3D faz seus movimentos usando motores de passo. Grande parte das impressoras 3D, tem algumas que usam servomotores. Os dois vão dar resultados similares. Com o servomotor, você tem até um pouco mais de precisão e controle, inclusive em malha fechada. Porém, o servomotor é um componente um pouco mais caro. O motor de passo é mais barato, e se você não sobrecarregar ele, tá tudo bem. A questão do motor de passo é que se ele estiver sobrecarregado, ele perde passos. Como assim perde passos? Imaginem esse eletroímã numa certa posição e você com uma carga acima da suportada pelo motor. Quando a sequência de acionamento dos eletroímãs acontece, o ímã central não consegue se mover, porque a carga está muito alta. Então, a gente diz que o motor perdeu o passo, às vezes ele nem se move. E se você está contando o passo para saber em que ângulo o motor está, você perdeu a referência, você não sabe mais onde o motor está. Então, o motor de passo é uma boa solução, contanto que ele esteja trabalhando dentro do seu limite de operação. Se ele estiver sobrecarregado, a gente vai ter perda de passos. Se a gente tiver perda de passos e a gente estiver contando os passos, a gente pode contar os passos para saber o ângulo. 2,8 graus por passo. Dei 10 passos, o motor está 28 graus. Tá? E já que a gente falou de impressora 3D, pessoal, eu quero abrir um parênteses aqui para mostrar como os 3 assuntos que a gente falou na disciplina até agora já permitiriam, por exemplo, a gente desenvolver, construir uma impressora 3D. Então, esse aqui é a CPU, né, da impressora 7-3D, essa impressora que eu comentei, uma impressora 3D acessível para ter em casa. E notem o que a gente tem. A gente tem uma placa de controle com um microcontrolador Atmega, então, da família, muito usada aí na família Arduino, programado pelo Arduino IDE, em muitas impressoras 3D. A gente tem essas 4 plaquinhas aqui, que são os drivers, as pontes H, falamos na aula de hoje, para acionar os motores.
Então, elas estão aqui soltas, elas encaixam aqui porque são removíveis. Às vezes elas acabam queimando, superaquecendo, dando problema, a gente pode trocar. Então, elas estão aqui de forma modulares nessa placa. Bom, o que mais que a gente tem aqui? A gente tem as pontes H ligando motores de passo. Então, notem que a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 motores de passo, ó, eixo X, eixo Y, extrusor, que é o que puxa o filamento polimérico da impressora 3D para impressão, e 2 motores ligados em paralelo para o eixo Z. Esse movimento aqui acontece, você tem um motor desse lado e um motor desse lado para que o movimento no eixo Z seja mais equilibrado, né? De repente, só o motor acionando de um lado, o movimento no Z não ficaria tão legal. Então, acionamento de motores de passo, acabamos de falar, tá? CPU, falamos aí na aula de microcontroladores. Aqui a gente tem 2 fãs, 2 ventiladores, que a gente controla a velocidade, que eles giram conforme a temperatura que está aqui no ambiente, usando PWM, falamos na aula de hoje. Aqui a gente tem vários sensores de fim de curso. Então, quando a impressora 3D liga, ela se movimenta, em alguns sentidos, até detectar o fim de curso, para zerar, falar, ó, aqui é o zero. Afinal de contas, a gente não tem sensores de posição nessa impressora 3D. A gente detecta que chegou no fim de curso, que é o zero, com um sensor bumper, essa chavinha, que a gente até falou na aula de sensores. Liga e desliga, é um sensor on-off. E a gente sabendo que esse sensor foi acionado, a gente começa a contar ali a partir do zero. Toda vez que a gente manda um pulso para o motor, a gente sabe que teve algum movimento. Temos mais algumas coisas aqui embaixo, pessoal, cabo USB para programação, monitoramento, depuração, outra ventoinha, mesa aquecida. Mesa aquecida tem um atuador aqui, uma resistência que faz a mesa aquecer. Que no alumínio tem uma resistência na mesa de alumínio que faz a mesa aquecer. E tem um sensor de temperatura conectado aqui na nossa placa, num conversor analógico digital, para a gente fazer um controle em malha fechada da temperatura da mesa. Algumas impressões exigem que a mesa esteja, por exemplo, a 110 graus, por exemplo, para ABS, que é um polímero, aderir melhor à mesa. Então, a gente monitora a temperatura e realiza um controle em malha fechada para manter a temperatura da mesa. E temos o bico de extrusão, por onde o nosso polímero é puxado, né, é tracionado. Esse carretel aqui, com o filamento polimérico, ele é tracionado e fundido no que a gente chama de hot end. Tem um cartucho de aquecimento, que esse cartucho de aquecimento está ligado aqui em transistores, sistemas de acionamento de ponte, por exemplo, transistores basicamente que vão controlar a temperatura a partir de um PWM, e temos um sensor de temperatura, sensor hot end, que volta para fechar uma outra malha de controle. Então a gente tem um único microcontrolador, relativamente popular e barato, controlando tudo isso ao mesmo tempo, através de um software embarcado. Com isso, a gente constrói uma impressora 3D. Então, pus aqui, ó, impressora 3D, sensores, microcontrolador, atuadores, e não coube mais o software embarcado. Pessoal, vamos mudar de novo de assunto, falar de outro tipo de atuador, que é o motor de corrente alternada, motor CA ou AC. Motor de corrente alternada, assim como os outros assuntos que a gente falou, existem vários modelos, técnicas de fabricação de motores de corrente alternada, mas o mais popular é um motor de corrente alternada trifásico. Então, primeiro vamos falar um pouquinho de monofásico, bifásico e trifásico para voltar no motor. Gente, reparem na casa de vocês, né, por curiosidade, deem uma olhada, né, sai no portão de casa e dá uma olhadinha como que chega os cabos de eletricidade na sua casa.
Então, existem algumas residências que têm uma conexão monofásica, então tem uma fase e mais um neutro que faz os 127 volts. Então, chegam 2 fios na sua casa, lá dos postes da rua. Repare que nos postes da rua tem 4 fios passando. Então, a ligação monofásica é o neutro mais uma fase. A gente só consegue ter 127 volts nessa ligação. A gente tem a ligação bifásica. Então, a gente tem um neutro, uma fase e uma segunda fase. Então, a gente pode fazer fase com fase 220 volts ou fase com neutro 127 volts. A gente tem as duas opções nessa instalação. E aí a gente tem uma outra possibilidade, que é a instalação trifásica, que é muito típica em indústrias. E algumas residências aí maiores, que têm projetos aí com dimensionamento, com demanda energética maior. Então, a conexão trifásica, você tem 3 fases diferentes, tá? E essas 3 fases que vêm da rede elétrica, elas têm uma defasagem de 120 graus entre cada fase. Então, ignorem por enquanto a animação do motor aqui à esquerda e olhem essas 3 ondas senoidais. São 3 fases defasadas. Tá? A gente tem uma fase aqui, uma outra fase aqui e uma outra fase aqui. Isso vem do modelo de distribuição de energia elétrica e de geração. Então, todo motor, a gente não falou muito disso, que não é o foco da nossa aula, também é um gerador. Quase todo. Né? Mas, em geral, se a gente pegar esse motor que está girando aí, imagine uma usina hidrelétrica ou uma usina termoelétrica, que seja que está girando um motor. Conforme esse ímã que está aqui na frente do motor, que talvez nem sempre é um ímã, tá? Pode ser uma gaiola metálica, que a gente chama de gaiola de esquilo. Mas vamos supor que seja um ímã permanente aqui. Conforme esse ímã gira, o eixo dele gira, por exemplo, na usina hidrelétrica, termoelétrica, ou por um gerador a diesel que aciona um motor, que é um gerador, conforme esse ímã passa pelos eletroímãs, ele gera uma onda de forma senoidal. O ímã vai se aproximando, o sinal vai subindo, chega a um pico, o ímã vai se afastando, vai diminuindo, polo norte. Depois, polo sul, isso inverte. Então, isso acontece na parte negativa. Então, a gente gera sinais alternados. Por isso a gente fala que é corrente alternada. O positivo e o negativo alternam, no caso, 60 vezes por segundo, é o que a gente tem na nossa tomada. Então, se a gente imaginar isso aqui como um gerador, ele está gerando, se a gente colocar aqui, 3 eletroímãs, espaçados de 120 graus, esse, 120 graus esse, 120 graus esse, a gente tem um gerador gerando 3 ondas senoidais defasadas de 120 graus, que é o que chega na rede elétrica. E se a gente ligar isso num motor, vamos parar de dizer que isso é um gerador e pensar que agora isso é um motor. A primeira fase vai empurrar o nosso ímã aqui do meio para fazer uma parte do movimento quando essa fase está terminando. Vamos fazer aqui, pessoal. Essa fase aqui, ó, faz uma parte do movimento. Quando essa parte está terminando, a outra fase vem e faz a outra parte do movimento. Quando essa está terminando, a outra fase vem e faz outra parte do movimento. Reparem aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Subindo aqui. Quando esse aqui está terminando, a outra fase está vindo e está continuando o movimento. Quando essa aqui está começando a descer, a outra vem aqui e continua o movimento. Então, a gente costuma dizer que o motor de corrente alternada trifásico tem um campo magnético girante. Você tem um campo magnético aqui, aqui e aqui que ele vai passando. Ele vai subindo em um eletroímã, descendo, aí começa a subir no outro, descendo, começa a subir no outro, ele gira. E aí, com esse campo magnético girante,
ele induz um movimento no que está ali no meio, que é o rotor. E aí tem vários tipos de rotor. Tem rotor de imã permanente, tem um rotor de gaiola metálica, que a gente fala gaiola de esquilo, que tem uma indução de corrente ali dentro e ele gira. Tem todo um detalhamento teórico que a gente não precisa entrar nessa disciplina de microcontroladores. A gente só está dando uma visão geral desse tipo de atuador. Esse é um dos motores mais amplamente usados na indústria para aplicações mais pesadas. Então, tem desses motores desde para pequeno torque, pequena velocidade, até motores enormes, tá? Elevadores usam esse tipo de motor, carros elétricos usam motores de corrente alternada, normalmente trifásico. Então, tem uma variedade de aplicações para esse tipo de motor. Bom, e como a gente controla a velocidade desse motor? Já que a gente falou que se a gente diminuir a amplitude aqui, a voltagem, a gente não controla, né? Vamos pensar um pouquinho. Uma das formas da gente controlar, desculpa, me adiantei, gente, é a gente controlar a frequência. Então, se a gente controlar a frequência do sinal alternado, a gente controla a velocidade desse motor. Então, vamos ver um pouquinho o equipamento que permite fazer isso, tá? Esse equipamento aqui, inclusive fabricado pela WEG, que o pessoal diz que é um unicórnio brasileiro, né? É uma empresa que vale bilhões, uma empresa do sul do Brasil que fabrica, é líder mundial na fabricação de motores de corrente alternada, de inversores de frequência e toda uma gama de produtos de automação. Então, é um orgulho do Brasil essa empresa, né? A WEG. Então, aqui está um inversor de frequência da WEG. E o que é um inversor de frequência? É um equipamento que você fornece uma alimentação com a frequência da rede elétrica. Então, se a gente pegar aqui input L1, L2, L3, a gente está entrando com as 3 fases da rede elétrica. E aí, pessoal, a gente tem uma etapa de conversão que essas 3 fases, essa corrente alternada entra numa fonte e se torna um sinal de corrente contínua. Então, esse sinal de corrente contínua que está aqui, a gente chama de DC-Link, e vai para um banco de capacitores para ter um pouco mais de robustez e estabilidade. Notem que a gente alimenta um motor trifásico aqui do lado. Uma coisa muito legal do inversor de frequência vamos supor que você não tem 3 fases na sua casa, você só tem 2 fases, ou na sua instalação. Você pode colocar essas 2 fases. Como a gente vai converter as 2 fases de entrada ou as 3 da rede elétrica em um link DC, em corrente contínua, a gente consegue controlar um motor trifásico de 3 fases a partir de 2 fases. Mas calma que a gente vai chegar lá. Então, a gente tem aqui um link DC e após o link DC, a gente tem um conjunto de tiristores, que são transistores aí com algumas especificações, com alguns detalhes específicos para esse tipo de aplicação, que fazem disparos rápidos, construindo ondas senoidais a partir do sinal DC. Então, a gente sintetiza as fases. Essas 3 fases aqui que vem na rede elétrica, elas são sintetizadas, elas são construídas a partir desse sistema, desse conjunto de semicondutores aqui, controlados por um microcontrolador. Então, olha só, pessoal, lá dentro do nosso inversor de frequência, tem um microcontrolador com uma lógica que gera sinais PWM em cada um desses componentes, e esses sinais PWM, numa determinada frequência, geram 3 sinais senoidais que permite que a gente controle o motor. O que é interessante do inversor de frequência? Ele tem um conjunto de entradas
que você pode ligar o seu microcontrolador externo para informar para ele, eu quero controle de velocidade, eu quero controlar a posição, o torque, enfim, depende da aplicação. Então, isso aqui é uma técnica muito legal e, basicamente, possibilita o controle preciso aí de velocidade de motores de corrente alternada. Tem uma curiosidade aqui, isso aqui é muito usado, tá, na indústria. Se vocês já foram em eventos grandes ou alguns restaurantes que tem aqueles sistemas de refrigeração ecobrisa, que vaporiza a água, né? Não é um ar-condicionado, é um sistema de climatização. Reparem que tem um inversor de frequência parecido com esse ali do lado. Então, tem um motor de corrente alternada, normalmente grande, com pás grandes, um ventilador grande, e ali do lado tem um inversor de frequência que você controla a velocidade e outros parâmetros. E a última curiosidade sobre o assunto, pessoal, o professor gosta de falar muito, né? Vocês já devem ter ouvido falar do ar-condicionado inverter, né? Tem até muita confusão sobre isso. O ar-condicionado inverter, ele tem esse nome porque ele tem um controle do motor ali do ar-condicionado através de um inversor de frequência. Não é só um on-off, um liga e desliga que nem em várias geladeiras. Ele tem um sistema que você coloca uma temperatura não muito alta, você vai ver que o motor liga numa velocidade baixa. Aí você vai que quanto mais você exige do ar-condicionado, você vai ver que mais rápido tem um evaporador e o condensador. Você vai ver que quanto mais você exige do ar-condicionado, né, menor a temperatura, mais o condensador acelera, aumenta a velocidade do motor. Então, esse controle é feito através de um inversor de frequência. Por isso que chama ar-condicionado inverter. Pessoal, então, alguns comentários finais. Como eu disse, a gente não consegue detalhar todos os assuntos. Quando você for escolher um motor, reparem que no manual lá do motor você tem um regime. Então, por que eu estou falando isso? Por experiência em projetos anteriores. Às vezes você não acha o motor com as especificações técnicas que você precisa, num custo acessível. Uma vez eu me encantei e comecei a usar motor de vidro elétrico de carro. Um motor super barato, com torque altíssimo, altíssimo. Custa 40, 50 reais, tem um torque muito alto, e dá para fazer várias coisas. E aí que eu percebi, se você usar esse motor muito tempo, ele trava. Então, esse motor, ele tem uma redução interna que precisa parar de vez em quando. Ele não consegue fazer uma operação contínua. Ele é um motor de operação de tempo limitado. E a gente tem uma série, por normas técnicas, de regime de motor S1, S2, S3 até S8. Então, se você tem uma aplicação que você precisa que o motor fique ligado direto, você precisa de um motor S1. Né? Você vai ver lá no manual do motor, que era um motor S1. Se você tiver a possibilidade, que é um motor um pouco mais barato e ele for operar por tempo limitado, você pode um S2. Intermitente é que ele fica liga e desliga. E tem várias outras categorias, se vocês precisarem, procurem. Tá? Uma outra coisa importante toda vez que a gente liga o motor, a corrente de partida, quando você liga o motor na tensão nominal, é de 6 a 10 vezes a corrente nominal de carga máxima. Então dá um pico lá em cima e depois vem diminuindo. Isso pode ter impacto no sistema mecânico, no sistema eletrônico. Então, o que a gente faz na prática é usar um inversor de frequência ou uma ponte H. Cadê a nossa ponte H? Ou uma ponte H, e ao ligar o motor, a gente faz um for. Olha só, o for que a gente usou para ler o sensor 30 vezes, a gente pode fazer um for
e aumentando, aqui no analog write, a gente coloca um for e vai aumentando o V aos poucos. Então, se a gente liga o motor no 0 e vai aumentando aos poucos, ele não tem esse efeito de dar um pico de consumo e que também pode ter impacto mecânico e elétrico. Reduções, pessoal, os motores normalmente, depende da aplicação, claro, mas em muitas aplicações você eventualmente já vai precisar de uma redução. E aí vocês podem comprar motores já com redução acoplada ou comprar reduções e acoplar no seu motor para ter o torque necessário naquela aplicação. Pessoal, essas 3 caixinhas de baixo é um assunto que pode ser uma disciplina completa, que é a parte de atuadores pneumáticos. Então, normalmente a gente tem um compressor de ar comprimido. De novo, olha aqui um motor de corrente alternada, tem um motor de corrente alternada aqui. Esse motor tem um sistema mecânico aqui, que comprime o ar dentro do cilindro. Inclusive, a gente tem um sensor de pressão aqui, um manômetro para verificar a pressão que está ali. E a partir de uma rede de ar comprimido que esse compressor fornece, tipicamente em indústria, a gente pode ter uma série de atuadores pneumáticos, atuadores lineares, atuadores que giram e, por exemplo, uma parafusadeira, né? Vocês veem muito em concessionária de carro, oficina mecânica, que o pessoal tira e coloca a roda de carro usando uma ferramenta que não é elétrica. Tem ar comprimido, ele aperta, o operador aperta um botão, o ar comprimido faz girar um eixo que solta os parafusos. Então tem uma força grande e vem do ar comprimido. Então a gente tem uma série de atuadores que podem ter entradas digitais. Então se tem, por exemplo, esse atuador pneumático aqui, ele tem um sinal elétrico que liga ou desliga esse atuador a partir de um sistema de ar comprimido. Então, é outra possibilidade. A gente pode integrar o nosso microcontrolador controlando sistemas pneumáticos. Pessoal, para finalizar, vou propor a atividade prática dessa semana, que é fazer um controle em malha fechada desse motor aqui. Então, a gente vai fazer isso à distância. Quem quiser dá para simular, tá? Se vocês quiserem, vocês conseguem simular isso no Tinkercad. Acho que pouca gente vai ter esse motor em casa, mas quem tiver pode fazer em casa, mas vai dar para fazer tudo no laboratório remoto. Então, são 2 práticas, tá, pessoal? A primeira é controlar um microservo, né, um servo de aeromodelo, que a gente manda o ângulo, é esse servo aqui, ó, ele vai estar disponível, esse servo aqui, ele está disponível no laboratório remoto com a câmera. Então, eu quero que vocês coloquem vários ângulos de posicionamento nesse servo e observem pela câmera o servo se movendo. O eixo, essa estrutura aqui ligada ao eixo do servo indo para o ângulo desejado. Tá? Então, essa é a primeira parte, vocês tiram os prints. Aí, um outro programa, a gente vai ler o encoder desse motor, podemos usar uma biblioteca, ou podemos ler pelas interrupções, ou fazer pooling. Eu recomendo biblioteca com interrupção, vocês ficam à vontade. Então, a gente vai contar os pulsos que chegam nesse motor, e a partir da contagem de pulsos, podemos saber a velocidade ou o ângulo de posição desse motor, o ângulo do eixo, contando que ele partiu de uma referência, por exemplo, o 0. Aí a gente vai acionar uma ponte H, o L298, para controlar a velocidade desse motor. Observe, eu vou conectar isso amanhã e vou colocar algum objeto aqui no eixo para a gente observar o eixo se mover. Tá? E aí vocês vão implementar um controle em malha fechada apenas proporcional. É simples, tá, pessoal? Vocês vão fazer um loop, verificar posição atual, vocês vão ter uma variável
posição desejada. E aí, se a atual tiver diferente da desejada, vai ter um erro, multiplica pelo ganho proporcional e envia um sinal pelo PWM para que o motor se movimente no sentido necessário para ir até a posição desejada. Vocês podem escolher posição ou velocidade. Tá? É uma prática bem interessante porque vai integrar atuador, sensor, microcontrolador e conceito bem básico de controle. Então, um controle bem simples, proporcional. Pode ser que surjam dúvidas, eu estou à disposição para ajudar, tá? Não deixem de perguntar. Só para encerrar, se alguém quiser aprofundar um pouco no assunto, tem uma seção sobre atuadores nesse livro, Introduction to Embedded System. C Programming for Arduino tem bastante coisa de atuadores. E esse aqui toca um pouquinho no assunto, bem superficialmente. Eu nem cheguei a ver, para falar a verdade. De qualquer forma, que a gente está trabalhando no curso é mais esse primeiro, tá? Pessoal, agradeço imensamente a atenção, espero que tenha sido produtivo, um abraço, a gente se vê na próxima aula. Obrigado a todos.